Glória a Deus. Nós estamos ministrando a terceira matéria do curso Autoridade no Espírito, transformação da alma. Essa é a nossa sexta aula, se você está acompanhando com a apostila, é a aula intitulada Creia corretamente e seja transformado. Na última aula nós já falamos sobre a importância de crer corretamente e ali enfatizamos a importância da metanoia, da mudança de mente, que é a palavra para arrependimento. Então arrependimento para nós é um estilo de vida. Por que é importante essa questão de arrependimento? Porque você precisa mudar a sua crença. Ok? Nós falamos, eu quero repetir com você, cristianismo é uma questão de crer corretamente. Não é uma questão de, antes de tudo, não é uma questão de fazer algo ou de obedecer corretamente. Antes de tudo é uma questão de crer, porque o justo viverá pela fé. Na medida em que a sua fé é correta, acredite em mim, naturalmente, espontaneamente, o comportamento vai se alinhar com a crença. Tá bom? Então, evidentemente, nós vamos ter um comportamento errado. Imagina se eu estou dizendo para você que cristianismo não envolve um bom comportamento. Claro que envolve, mas apenas como resultado de um crer correto. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade. Verdade é um conceito muito importante para nós, porque é o que nós pregamos. É o que nós cremos, que a verdade é que liberta, não é? Então, o que é essa verdade? Vou dizer para você o que é a verdade. A verdade é o evangelho da graça. Ok? A verdade não é a lei. A verdade é o evangelho da graça. Lá em 3 João 1, João diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, de como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então João enfatizou tanto aqui essa questão da verdade, que a gente fica pensando, o que ele queria dizer? Então João escreveu a epístola, mas João também escreveu o evangelho. E no evangelho que João escreveu, só ele menciona o capítulo 1 e o verso 17, que diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Presta atenção, a lei foi dada, porque a lei é uma coisa. A lei é uma coisa, ela foi dada por meio de Moisés, um servo. Mas graça e verdade vieram, porque graça e verdade não é uma coisa, é uma pessoa. Então a graça é o próprio Senhor Jesus, assim como a verdade é o próprio Senhor Jesus. Ok? Graça e verdade. Então você vê que João já tinha escrito no Evangelho que graça e verdade andam juntas. A verdade não está do lado da lei de Moisés. O texto não diz, olha, a lei e a verdade foram dados por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de... Não. João diz, a lei está ligada com Moisés, a verdade está junto com a graça. Isso significa que a verdade é só aquilo que diz respeito ao evangelho da graça. Entende isso? Essa verdade que liberta. Jesus chegou para o fariseu e falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção. Ele estava falando para quem? Para os pecadores? Não, para os fariseus. Eu pergunto para você, os fariseus conheciam a lei de Moisés? De cor. De cor. No entanto, Jesus disse, se você conhecer a verdade vai te libertar. Isso significa que a lei não é a verdade. Eles não conheciam a verdade, mas conheciam a lei. O crente, portanto, que vive ainda na lei, não está andando na verdade, como João falou a respeito do discípulo amado. Não está andando na verdade. João diz, não há alegria maior do que saber que meus discípulos, meus filhos andam na verdade. Quando você conhece a verdade, você experimenta libertação, vida, abundância, suprimento. Porque a verdade é o evangelho da graça. Graça e verdade andam juntas. Pastor, qual a outra prova a respeito disso? Está lá em Gálatas 2, verso 14. A Bíblia fala, acho que eu não coloquei. A Bíblia fala que Paulo lá estava em Antioquia e Pedro e Barnabé também estavam.
E enquanto estavam só eles, Pedro comia com os irmãos gentios. Mas Paulo diz que quando chegou alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, que eram judaizantes, Pedro se afastou, não quis comer mais junto com eles, não é? E Paulo então teve que se levantar. Veja, Paulo não abria mão do evangelho da graça nem por causa de uma refeição. Paulo está sendo muito preciosista, está preocupado com detalhes. Não, Paulo viu naquela refeição um ataque ao evangelho. Ele falou, nem isso eu vou admitir. Você sabe, Paulo morreu por causa do evangelho. Paulo entregou a vida por causa do evangelho. Tudo é uma questão da mensagem. A mensagem é o centro. Porque o evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A mensagem. Se não temos visto mais poder é porque está faltando a mensagem. Se não temos visto mais glória é porque está faltando a mensagem. Se não temos visto o povo crescer em medida de fé para milagres é porque está faltando a mensagem. A mensagem do evangelho. Olha, irmãos, eu tenho orado nesses dias. Nós estamos vivendo tempos de mudanças, tempos de transição. Isso tudo procede do Senhor, ainda que às vezes a gente não entenda. E uma das coisas que o Espírito tem me dito é tempo de assumir uma nova identidade em função da mensagem. Nós temos que ser conhecidos por causa desta mensagem. Você tem que pelejar por causa dessa fé que de uma vez por todas nos foi entregue. Qual fé que foi entregue? A mensagem do Evangelho. É por causa dessa mensagem que morreram. Ninguém morreu por causa de célula. Ninguém morreu por causa de estratégia. Ninguém morreu por causa de homens. Quem morreu nesses 2000 anos, morreu por causa da mensagem. Foi assim na igreja primitiva, foi assim na reforma protestante. Hoje em dia, o ensinamento da reforma se perdeu, mas a verdade permanece, porque ela é eterna. Mas os reformadores foram perseguidos por causa de qual ensino? A mensagem. Lutero descobriu dentro da igreja católica a mensagem. Foi usado para restaurar para a igreja a mensagem. Depois perdeu-se de novo. Mas o Espírito sempre tem trazido. E o Senhor encontrou em nós espaço para revelar a sua mensagem. Então Ele tem que encontrar em nós também gente fiel para sustentar o testemunho. Você tem que estar preparado para defender a mensagem. Você tem que estar pronto, entende? Para aqueles que contradizerem, você não aceitar o contradito. Não é por causa da videira, não é a mensagem da videira, é a mensagem do Evangelho da graça. Você vê, os apóstolos nas epístolas estão sempre defendendo o Evangelho. Estão sempre respondendo a questões levantadas. Porque eles não deixaram passar nada. Lá em Atos 15 fala que houve uma discussão tão violenta entre Paulo e os judaizantes que precisaram de convocar um concílio para resolver o problema. Porque Paulo não aceitou. Não cedeu 1 milímetro. Esse é o Evangelho da graça. Mas aí, Paulo então foi confrontar Pedro. E ele disse, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo o quê? Segundo o quê? E a verdade é o quê? O Evangelho. Disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque Pedro já tinha entendido a graça. Pedro não estava mais preso, aquela confusão toda da lei. Não toque isso, não coma aquilo, não beba aquilo, não vá. Pedro estava livre. O lençol que caiu do céu, que abriu, lembra dos animais? Libertou Pedro. Aí Paulo fala, você é livre, vive livremente. E agora quer mandar os judeus viverem como judeus? Então Paulo entendeu isso que uma mensagem torta da verdade. Paulo não podia aceitar. Pedro não estava agindo, procedendo segundo a verdade do Evangelho. Mas eu não quero falar de Pedro nem do que ele fez, só quero falar da conclusão de Paulo. A verdade é o Evangelho. Entendeu? 1 Coríntios 15, Paulo fala qual é o Evangelho que ele pregava. Então o Evangelho é muito simples. Que Deus amou o mundo, enviou Cristo que se fez homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Né? Subiu aos céus, glorificado e vai voltar. Esse é o Evangelho, ele é muito simples. Ele é muito simples, mas as implicações dele são tremendas. Você percebeu à medida que a gente vai destrinchando o Evangelho, como ele atinge todas as áreas da nossa vida? Como ele atinge todos os comportamentos? Como ele checa tudo?
E quando você vai recebendo luz, você vai experimentando essa vida livre. Você se torna mais leve, mais tranquilo. Você se torna, mas ao mesmo tempo fica mais pesado em termos de glória. Sua palavra fica mais densa. Você se torna mais sério. Mas ao mesmo tempo você é mais livre, mais alegre, mais tranquilo, dorme melhor, relaciona-se melhor, porque você está em paz. Não tem nada melhor do que ter um pastor em paz. Um pastor atribulado de alma é um inferno na vida do rebanho. Sério? Um pastor angustiado, debaixo de condenação, sentindo que está desqualificado, sentindo que não consegue atingir o padrão, ele vai descer o porrete no povo também. E o povo vai sofrer. E o povo vai achar que aquilo é que é verdade. Não é. A verdade é uma liberdade tal que as criancinhas têm que pular em cima de Jesus pedindo para ser abençoada. Precisa dos discípulos sair enxotando nelas. Essa é que é a verdade. A verdade é que ele disse, eu sou manso e humilde de coração. A verdade é que ele disse, meu jugo é leve, suave. O jugo dele são as exigências dele. Por que é leve? Porque ele mesmo carrega por nós. Ele mesmo faz por nós. Aleluia. Então, a nossa fé determina a nossa conduta. Se a nossa fé é baseada na verdade, então vamos ter um comportamento correto. Porque a verdade só produz coisas corretas. Então, quando nós realmente cremos na verdade, inevitavelmente, em algum momento, começamos a questionar certos comportamentos, dizendo, parece que isso não é condizente. Então, alguém estava me dizendo isso hoje, né? Como o cursão vai ser uma bênção, eu sei que vai ser uma grande bênção, porque novos convertidos vão chegar, como eles não têm essa herança legalista, religiosa, né, das outras igrejas evangélicas, eles mais rapidamente vão perceber o que é a graça. E eles vão confrontar muitos de nós, dizendo, você está na lei ainda, o que você está ensinando está fora. Eles vão ser um Paulo na vida de muitos irmãos. Até de muitos pastores. Entende? Mas isso é Deus. Deus te abençoando. Deus te ensinando. Porque tem alguns que até que estão dizendo que já estão na graça, mas ainda não conseguiram juntar um pontinho com o outro. Entende? De vez em quando ele dá uma escorregada na lei. Isso é normal. Você não deve ficar chateado com isso. É um processo mesmo que o Senhor nos colocou. Nós todos estamos nele. Não tem ninguém aqui que não tem demanda com Deus. Todos nós temos demandas. Demandas ainda de merecimento, que nós não percebemos, mas não fique preocupadas com ela. A seu tempo, o Deus que começou a te revelar, vai concluir a revelação. A luz vai ampliar na sua vida. Viva em paz, permaneça na graça. Mesmo quando você for exortado, permaneça na graça. Agradeça, fala, obrigado por ter me mostrado. Eu não quero lei na minha vida. Não quero viver mais esse jugo pesado. Apenas agradeça e continua caminhando adiante. Ele começou, ele vai terminar na sua vida. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da relação da crença com comportamento. Então, primeiro, vou repetir. Lembra? Eu estou repetindo de propósito. Não fica pensando que eu fiz isso aqui por engano. A minha ideia é repetir, porque a repetição é muito importante para um novo convertido. Porque ele não está habituado com essas coisas. Então, você que está aqui me ouvindo hoje, muitos de vocês são professores, dão aula do cursão, você veio participar desse treinamento, mas quando você for dar aula, não vai ser assim. Os irmãos não sabem nada de nada, acabaram de se converter. Claro, talvez virão alguns que já eram crentes de outras igrejas, mas a maior parte vai ser novo convertido, não é? Então, ele não está habituado, você tem que repetir muitas vezes, ele tem que fazer isso em paz. Eu hoje estou em paz. Em Goiânia eu repito, o que eu repito é assustador. Mas eu estou em paz. Como diz Paulo e Pedro, né? Eu repito, para mim não é problema, para você é bênção. Porque quando eu repito, você está vendo que eu não mudei. Continua a mesma coisa. A verdade permanece. Dizem os entendidos da psicologia que você tem que repetir para a criança. E criança gosta de ver o mesmo desenho muitas vezes. E o que eles descobriram? É que ela precisa ter certeza que a realidade não muda. Ela precisa ter certeza que o mundo tem coerência. Então ela quer ver o desenho várias vezes para ter certeza que nenhuma das vezes vai mudar o final. Entende? Então uma das grandes dificuldades para a criança é no dia em que o pai fala uma coisa e depois muda o que ele falou. Produz um conflito para ela muito grande. Não é? Mas quando ela tem o privilégio de ter alguém que anda na verdade, que permanece na verdade, a vida dela vai ser muito mais saudável. Primeiro, todo comportamento é baseado em uma crença. Lembra disso? Toda crença vai gerar comportamento. Todo comportamento seu é resultado, fruto de uma crença. Se você quer mudar o comportamento, não ataque o comportamento, mude a crença. Então nós temos tido alguns homossexuais
se convertendo. Domingo passado teve um conosco, comigo pelo menos, acho que ninguém sabe, eu não sabia. Ele chegou e eu preguei a palavra domingo de manhã. Eu nem sei o que eu preguei domingo de manhã mais, mas foi alguma coisa que tocou ele profundamente. E ele acabou a reunião, ele veio e me abraçou, que ele já estava indo já há uns 2, 3 meses, e chorou muito no meu ombro ao ponto de ficar tudo molhado aqui. Eu falei, por que você está chorando, filho? Ele dizendo, hoje eu entendi que eu sou amado. Apesar de tudo, e tudo isso que eu sou, que eu tenho vivido, eu sou amado. E aí, estava com um outro do lado dele, e esse do lado dele é o líder da célula. E eu falei para ele, olha, você vai fazer o seguinte, você não vai ficar tratando de homossexualidade com ele. Você vai tratar só da crença que sustenta a homossexualidade. Qual que é a crença que sustenta a homossexualidade? Eu nasci assim. É isso que eu sou. Só que isso é mentira. É mentira do diabo. Mas você não vai discutir com ele essa crença. Você vai falar para ele a crença nova dele. A crença nova dele agora é que Deus diz que ele é uma nova criatura. E essa nova criatura que nasceu de novo, não tem homossexualidade nela. Ele vai ter que escolher o que ele vai crer. Ele vai crer no que o corpo dele diz, no que os companheiros homossexuais falaram para ele a vida inteira, ou ele vai crer na nova afirmação, baseada no Evangelho, e portanto verdadeira, de que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu falei, trabalha só com a crença, reafirma a crença, ensina a crença, dá a ilustração da crença, senta para estudar o que a crença diz, e vamos ver o que vai acontecer com o comportamento. Porque na hora que ele não acreditar mais que ele nasceu assim, ou que pelo menos ele é uma nova criatura e não é mais assim, vamos ver se isso continua. Qual vai ser o combustível disso? É claro, no primeiro momento ele está renegando tudo, não quero saber, mas eu sei que as tentações vão voltar. Eu sei que vai chegar um momento que ele vai sentir desejo de novo. E é nessa hora que tem que vir a vitória. Mas ela virá em nome de Jesus. Pouca gente crê em transformação de homossexuais. Eu creio que aquele que está em Cristo é nova criatura sim. Eu creio que Deus trocou o coração de cada um que nasceu de novo. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele tirou o coração corrompido e colocou um novo coração. Eu creio nisso, eu creio no poder do Evangelho. Para mudar qualquer pau torto. Pau torto não muda sozinho, mas o carpinteiro de Nazaré endireita tudo que estava torto. Ele é que faz, ele é que corrige. Amém, irmãos? Mas lembra, às vezes tratar do problema diretamente não resolve. Porque quando você quer tratar do problema diretamente, como é que você trata o problema? Com proibições. Não faça mais isso. Não olhe mais em tal lugar. Não vá mais em tal lugar. Não converse mais com tal pessoa. Não é assim que você faz? Todas as técnicas que eu tenho visto para ajudar homossexuais é isso. Ele não pode mais conversar com os antigos amigos. Ele não pode mais assistir o que ele assistia. Não pode mais ver o que ele via. Não pode mais ler o que ele lia. Não pode mais, ele tem que mudar. Ok, essas coisas podem ser sugestões práticas, mas pode virar uma lei na vida dele. Pode ser simplesmente lei. E a lei não é a verdade. E se não é a verdade, você pode conhecê-la que ela não vai te libertar. E acredite em mim, qualquer ímpio pode tentar ajudar um homossexual assim. Mas só tem uma coisa que o crente pode fazer: contar para a pessoa o poder do Evangelho. Só nós podemos fazer isso. Mas precisamos de gente que crê nisso para morrer. Que crê completamente, que é verdade. Isso não é uma ilustração bonita, é uma verdade. Que o Filho de Deus se fez homem e morreu na cruz. E na sua morte e ressurreição Ele me deu nova vida. Amém, irmãos? Isso é poderoso. E vai mudar a vida de milhares e milhares. O ministério da reconciliação nos foi dado. Um grande mover nos espera. Mas haverá perseguição também. Se a sua vida cristã não tem avançado, certamente é porque tem algum ensino errado. Alguma coisa não está alinhada com o Evangelho da graça. Ok? Então, nós queremos que isso se torne uma identidade para nós. E queremos falar do Evangelho da graça de maneira espontânea. Vai sair espontaneamente na nossa comunhão, na nossa vida. A célula é só uma estratégia, filho. A célula não é nada. Até muçulmano terrorista usa célula. Célula não é nada. Ela só é alguma coisa se ali for para sustentar um testemunho. Um testemunho, uma mensagem, o Evangelho. Aí ela se torna poderosa. Então você vê que não é a célula que é, nem somos nós que somos, nem é o prédio que é. Tudo é o Evangelho. O Evangelho é que tem esse poder. Segundo,
atrás de cada pecado tem uma mentira. Então, é um conceito dito de uma forma invertida. Então, acreditar em mentiras é um problema. Porque o diabo não fala as mentiras com cara de mentira. Ele fala a mentira, mas a mentira dele tem cheiro, tem cor, tem tato. Você vê a mentira. É uma coisa muito séria quando você sente a mentira. Então eu pergunto para você, Deus criou algum homem para ser homossexual? Mas essa é uma mentira, certo? Mas é uma mentira que ele sente. É uma mentira que ele vê. É uma mentira que ele te conta a história. Desde que eu me entendo por gente, é assim que eu sou. E agora você quer me dizer que eu não sou? Entendeu? A mentira sustenta o comportamento. No dia em que a mentira for confrontada pela verdade só do Evangelho, porque só a verdade do Evangelho tem poder para destruir as mentiras. Aí a história dele pode ser outra. Mas é óbvio que o coração tem que responder com fé. Ele tem que crer. Se ele crê que de fato ele é nova criatura, essa fé é que vai produzir a mudança. Ok? Por quê? Porque é uma crença. Quando ele crê, ele entra no padrão. Terceiro, toda mudança começa na mente. Então, a mente é a função mais importante da alma. A mente é a função mais importante da alma. Então, tudo que vai acontecer na sua alma depende da sua mente entender. Então, a sua mente tem que ser iluminada, esclarecida. Você precisa de orar pelas pessoas para que o entorpecimento na mente seja removido. Porque Paulo diz que o Deus deste século, ele coloca uma nuvem, uma coisa escura na mente das pessoas que as impede de entender, as impede de compreender a verdade do Evangelho. Então precisamos de orar para que essa nuvem seja removida. Uma vez que a mente dele entende, a mudança vai acontecer. Mas mesmo depois de convertido, você precisa de orar para que a sua mente seja capaz de traduzir o que seu espírito sente. E o seu espírito não sente emoção, o seu espírito sente o toque, a percepção. Entendeu? Estou usando o verbo sentir aqui, mas você sabe que não é uma emoção da alma. O seu espírito é tocado pela palavra, mas a sua mente tem que aprender a traduzi-la. Então, a mente é fundamental. Por isso a gente fala, renove a mente com a palavra. Né? O pastor estava dizendo para mim aqui, pastor, vamos parar de falar só palavra. Tem que ser a palavra do Evangelho. Amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu falar para você agora de palavra, não é mais qualquer palavra. É só a palavra do Evangelho da graça. Essa é que pode renovar, lavar, mudar a mente. Então existe um ditado que não está na Bíblia, mas ele tem uma verdade envolvida. Semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Porque uma coisa vai puxando a outra. Mas tudo começa aonde? No que você pensa. Tudo é uma questão de o que você pensa. Então, não adianta você querer mudar o comportamento, o caráter ou o hábito de alguém diretamente. Não funciona. É só lei, é só proibição. Ele pode até parar o comportamento, mas se o pensamento continuou o mesmo, vai voltar. Vai voltar, porque o pensamento é que produz o comportamento. Então, a melhor maneira de você levar o irmão a crescer é você ensinando para ele a verdade do Evangelho. Fala para ele, fala, irmão, esquece seu comportamento agora. Mas pastor, eu preciso mudar, porque é assim que é o novo convertido. Eu preciso mudar, tem tanta coisa errada. Eu falo, esquece agora dessas coisas, você vai olhar para Cristo e você vai aprender. À medida em que a sua mente for renovada e os conceitos novos foram sendo adquiridos, você vai mudar espontaneamente. Então, é preciso ser gracioso na igreja. É preciso ter paciência. Os irmãos querem que os outros cheguem, imediatamente a mente deles seja renovada. Não, é preciso tempo. As pessoas têm um tempo que elas são crianças, elas não sabem ainda. A diferença de criança e adulto é só uma questão de saber. A criança não sabe ainda, tem que aprender tudo. Então o novo na fé tem que aprender. Você tem que ter paciência com certos comportamentos, certos hábitos. Acredite, tudo vai ser mudado quando mudar o conceito, quando mudar o pensamento. Ah, mas a videira tem curso demais. Olha esse cursão, meu Deus do céu, quem que aguenta um negócio desse? 6 meses de curso. Então veja, não é que eu estou querendo fazer um curso, te dar um diploma, alguma coisa assim. Só estou querendo forçar a barra para aumentar uma reunião a mais para você ouvir a verdade, ter sua mente renovada e ser transformado. Só isso. Não quero quase nada, né? Entende?
Então não é porque é um curso, é porque é o poder da palavra e do Espírito. Nós precisamos das duas coisas, tá bom? Amanhã a gente vai ver esse outro lado do Espírito. Porque a gente falou muito da palavra hoje para transformar a alma. Mas tem um outro lado, tem também o Espírito. Nós precisamos de comer pão, mas precisamos também de beber a água do Espírito. Mas hoje eu não vou falar do Espírito, amanhã eu vou falar do Espírito. Hoje eu quero continuar focando aqui. A transformação começa na renovação da mente. Então, a maneira como você pensa é que determina o que você sente. Então, não fique focado em emoções. Já viram como o diabo faz as coisas? As pessoas, elas não são preocupadas com a mente. Elas sempre falam que precisam de curar o quê? Emoção. Eu estou com as emoções doentes. Não, sua mente está doente. Suas emoções são normais. Porque quando você pensa errado, as emoções vão agir de acordo com o pensamento. Entendeu o que eu estou dizendo? Não existe emoção desconectada de um pensamento. Ainda que você ache que esteja, mas não está. É que às vezes você pensou e até esqueceu o que pensou. Mas a emoção fica. Entendeu? Toda emoção é resultado de um pensamento. Então, eu posso... Alguém me liga e diz que eu preciso ir ali comprar alguma coisa. Eu falo, mas eu não posso sair daqui, eu estou dando aula, eu estou ministrando, agora eu tenho que sair daqui para ir lá comprar esse negócio. Não, isso é um absurdo. Eu começo a ficar irritado. Mas aí, eu saio lá do ambiente e volto para cá. Eu já até esqueci que mandaram eu comprar alguma coisa, mas a irritação continua. Aí eu chego aqui, o som não está legal, estou irritado. Aí eu chego aqui, o negócio não funciona, estou irritado. Aí alguém fala, por que você está irritado? Não sei, estou irritado. Você não sabe mais, mas o motivo está lá atrás. Havia um pensamento que produziu em você uma sensação. Qual o pensamento? Estão me tirando do meu conforto. Como é que ousam fazer isso? É um conceito. Te irritou, a emoção ficou, o pensamento foi embora. E depois espalha para outras coisas. Entendeu? Você vem andando de carro, por alguma razão o diabo lança na sua mente, você é nada, você é um fracasso, olha aí. Olha a sua idade, você não fez nada, você não é nada. Aquilo te põe para baixo, você fica ruim, você sente uma angústia, sente mal. Você chega em casa, sua mulher conversa com você, você esqueceu o que estava pensando. Mas a emoção permanece. Quando o cachorro te incomoda, você dá um chute nele que ele voa 10 metros de distância. Sua mulher fala, o que aconteceu? Eu falo, não sei, esse cachorro me irritou hoje. Não foi o cachorro. Foi um pensamento que você teve lá atrás, mas até já esqueceu. Mas a emoção fica. Então não tente ficar mudando emoção. Emoção não é nada. Você está alegre agora, daqui a pouco você entristece, depois fica alegre de novo. Entende? Eu sou desse jeito. Eu estou aqui rindo, chega um, me conta uma história, eu choro com ele, aí eu volto aqui e ri de novo. Teve uma vez que eu fui, já tem uns bons anos isso. Alguém me ligou e disse que eu tinha que fazer um velório de um irmão que tinha morrido. A igreja é grande, não conheço todo mundo. Cheguei no cemitério, alguém falou, pastora Luísa. Eu falei, deve ser esse. Eu não perguntei o nome, porque eu fiquei constrangido. Falei, o pastor não sabe nem o nome das ovelhas. Fui lá, fiz o culto, chorei com eles. Quando eu estou saindo, o irmão falou, pastor, ainda bem que você chegou, o velório é aqui do lado. Eu fui lá, chorei de novo. Chorei de novo com eles. Porque é assim. Mas acabou o velório, eu fui para casa, aí eu ri de outras coisas. Emoção é assim. Emoções são voláteis. Não valorize demasiadamente. Valorize pensamento. Pensamentos geram comportamentos. Até através das emoções. Mas emoções apenas refletem o pensamento. Corrija a mente. E as emoções por si só mudarão. Mas eu sei que às vezes esse é exatamente o oposto do ensino de muitos lugares. Ok? Como eu disse, não adianta tentar mudar comportamento diretamente. Mude primeiro o pensamento que sustenta, que apoia aquele comportamento. Se a crença for mudada, o comportamento também vai ser. 4. Mudar mente é mudar crença. Então, se você não entendeu até agora o que é renovar a mente é isso. É metanoia, é mudar a mente, mudar a crença, mudar a opinião, mudar a escolha. Eu queria sorvete de morango, não quero mais, agora eu vou tomar de creme. Eu decidi, houve uma mudança. Mas o que eu mudei? Minha crença. Eu creio que de morango não é bom mais. O que é bom é de baunilha.
Claro que eu estou falando de coisas banais para você entender que essas decisões não tem que estar revestidas, às vezes, daquele ambiente, né, toda aquela coisa religiosa, o teclado tocando, o pastor falando e alguém chorando. Não, isso pode ser uma decisão sua, no meio da rua, o Espírito fala com você, você é tocado e naquela hora você já ergue a mão e fala: o Senhor é o meu Deus, não vou nesse caminho, eu vou nesse agora. Não tinha culto nenhum, mas é aí, mudou a mente, porque mudou a crença. Amém, meus irmãos? Então, nós somos transformados, como diz Romanos 12, pela renovação da mente. Quinto, o termo bíblico para mudança de mente é arrependimento, que significa, no grego, metanoia, mudança de opinião. Então, arrependimento é estilo de vida, não é algo que você fez um dia só quando se converteu. Não, você arrepende muitas vezes na vida. Basta o Senhor mostrar uma crença errada que você vai mudar de rumo. Entende? Qual o problema às vezes nosso? Principalmente pastor. Pastor é difícil, porque pastor é orgulhoso. Porque pastor não tem crença para ele tem crença para ele e ele fala no microfone. E aí um belo dia ele descobre que a crença estava torta. Aí ele fala: e agora? Como é que eu faço? Vou chegar na frente e falar outra coisa? Então, se você for humilde, chega na frente e fala: irmãos, eu errei e eu não vou continuar no erro e nem você vai. Nós vamos mudar nós dois juntos de novo. E acredite, os irmãos respeitam a sua humildade. Ninguém espera que você seja o pastor que sabe todas as respostas, que conhece tudo e nunca mais vai cometer equívoco. Ele não tem ilusão, ele vê você pastoreando, 23 anos de idade, ele sabe: esse pastor vai dar bandeira. Ele sabe disso. E o dia que você der, ele vai dar um sorrisinho de canto de boca e dizer: mas eu gosto dele. Entende? Ele não vai embora porque você errou. Esse é um engano que o diabo põe na sua mente. Que as pessoas vão te largar porque descobriram que você tem limites. Mas quando você é humilde e fala: irmãos, eu estava equivocado, eu falei dessa maneira, mas o Espírito me disse que o correto é esse. Ah, tem um poder nisso. O Espírito Santo vem para confirmar você. E as pessoas passam a confiar em você. Porque eu confio em quem tem humildade de reconhecer que está errado. Eu sou desconfiado de quem insiste no caminho e não para pedir informação. Por orgulho. Muitos anos atrás, um avião caiu. Não sei se vocês se lembram. Não sei se era da Varig ou da VASP. Porque o piloto saiu de Brasília e por alguma razão ele colocou as coordenadas erradas. Ele foi parar no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, e ele ficou esperando para ver alguma cidadezinha, alguma coisa iluminada. No norte do Mato Grosso só tem floresta amazônica. Ao invés de ter humildade de mandar uma mensagem perguntando para a torre: onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, como diz o Goiânia, onde que eu estou, onde que eu vou. Não, por orgulho, ele foi até acabar o combustível. Alguém é dessa época, lembra disso? Alguns lembram. Hã? Quem lembra? Era Varig. Caiu, o avião caiu, por falta de combustível. Só porque faltou humildade. É porque aquele piloto já tinha essa crença quando saía com a mulher. E a mulher falava: vamos parar para perguntar. Ele fala: eu sei o caminho. Não é verdade? Tem muitos homens que são assim. Ele não aceita ter que parar e perguntar onde é que ele tem que ir, porque ele vai descobrir sozinho. Ele vai entrar em tudo quanto é biboca, tudo quanto é viela. E a mulher fala: você está perdido? Fala: não estou não. Sei direitinho. Essa é a história, infelizmente. Mas quando você é humilde, as pessoas confiam mais em ter você como líder, acredite em mim. Elas sabem que você vai ter humildade de reconhecer quando não souber para onde está indo. Elas vão ter segurança que vão chegar no destino. É melhor caminhar com alguém assim. Não tente segurar uma doutrina que você sabe que está errada, só porque você ensinou ela há 20 anos, filho. Não faça isso. Seja humilde. Metanoia. Escolhe o sorvete de creme. Não sei se, eu não estou falando de sorvete, você entendeu, né? É só uma ilustração que combina com calor. Aí chama a sua atenção, te dá desejo. Aqui não tem no acampamento. Ok. Hã? Tem? Aleluia. Oh, Deus poderoso. Então, Hebreus 6:1 fala a respeito do arrependimento de obras mortas. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Não é arrependimento do pecado. Pastor, pecado também tem que arrepender? Sim, mas você vai ter que arrepender da crença que produz o pecado. O pecado também, mas a crença principalmente.
Mas aqui, as obras mortas não está falando de pecado, está falando de práticas. Qualquer coisa que você fazia com boa intenção para Deus, mas porque você acreditava que aquela boa obra iria comprar um lugar para você no céu. A palavra de Deus diz, você tem que arrepender disso. O que é arrepender disso? É você entender que a lei não me leva, as boas obras não vão me levar, eu preciso de Cristo. E se arrepender de obras que eram mortas. Muitas vezes nós nos convertemos, nós não queremos mais ir para o céu às custas de penitência. Mas depois que nos convertemos, continuamos com as penitências. Porque acreditamos que para santificar, precisamos de pagar aquele preço. Ok? Então não é arrependimento para salvação, é mudança de mente com relação a um conceito, uma doutrina diferente daquilo que Deus pensa. Mas uma advertência, você não muda a mente de ninguém. Quem muda é a palavra de Deus. Ok? O que você faz então? Exponha a palavra de Deus para ela. Não tente fazer algum tipo de técnica com ela. Entende? Se ela própria não tiver disposição de semear no coração, não adianta você forçar. Deus não força a barra, Ele fica do lado de fora batendo na porta. Ele espera a pessoa ter disposição de abrir. Então você também tem que ter essa disposição de esperar. Ah, esse fulano não quer nada com Deus e larga para lá. Não, não faça isso, seja gracioso. Espera, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Mas não tente mudar ninguém no braço. Não tente mudar ninguém na aspereza. Entende? Naquela postura rude. Não, isso não funciona. Isso é obra humana. Nós só podemos cooperar ministrando a ela a palavra. Então, a pregação da palavra é que transforma as vidas. É o poder de Deus. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Sexto, mudança de comportamento é o fruto do arrependimento. Então, arrependimento não é em si mesmo mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de mente, ideia. Ok? A mudança de comportamento vai ser o resultado do arrependimento. É porque nosso conceito normal é que arrependimento é mudança de ato. É mudança de comportamento. Não, antes de mais nada, arrependimento é mudança do conceito. Mudança na mente, na ideia. O comportamento vem depois. Apenas mudar comportamento sem mudar a mente não é arrependimento. Por quê? Porque se não mudou a mente, o comportamento volta. Ele volta. Mas se mudar a mente, não volta mais. Não volta mais. As mudanças se tornam permanentes. Amém, meus irmãos? O arrependimento é a mensagem central do Novo Testamento. João Batista pregou arrependimento. Ele disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. E Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Interessante a diferença dos dois. João disse que estava próximo por quê? Porque não tinha chegado. Mas quando chegou, arrependei-vos e agora crede no Evangelho. O Evangelho é que Cristo é o Filho de Deus e que veio para salvar e ser o Rei da nação. Ele é o Filho de Davi prometido. Aqueles que creram entraram no reino. Creram em quê? No Evangelho. No Evangelho. Amém, meus irmãos? Jesus mandou que os discípulos também pregassem arrependimento. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Mas arrependesse do quê? Arrependesse do pecado? Não, que mudasse de mente em relação a Cristo. Cristo chegou, o Salvador chegou, o Messias chegou. Ele é o Cristo, é isso que eles pregavam. Os discípulos pregavam era isso. Ele é Yeshua HaMashiach. Ele é o Salvador ungido, o Messias. Nossa palavra Messias, inclusive, vem do hebraico, Mashiach. Ok? Então, quando as pessoas ouviam isso, elas diziam, será? Será que ele é mesmo o Messias? Entendeu? Aí a mensagem é, arrependam, mudam a sua mente em relação a ele. Mude a sua concepção a respeito deles. No dia de Pentecostes, quando o preto se levantou, eu falei para os irmãos, o que ele disse? Os irmãos disseram, então, o que nós devemos fazer? Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por causa disso aqui, muita gente acha que isso aqui é condição para a salvação. Você não vai encontrar Paulo dizendo que para ser salvo tem que arrepender. Para ser salvo tem que crer. Ok? É pela fé. Por que Pedro falou aqui de arrependimento?
Porque eles tinham matado Jesus. Porque acreditavam que Jesus era um falso Messias. Mas aí Pedro fala, arrependam-se, quer dizer, muda a sua ideia a respeito dele. Ele é o autor da vida, ele é o Filho de Deus, ele se fez homem, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Tudo isso Pedro falou. Então mude a sua mente, ok? E seja batizado. Ser batizado é crer para dentro dele. É a fé demonstrada num ato público. Mas eles primeiro tinham que mudar de ideia em relação a Cristo. Ok? Isso é fundamental. Sétimo, para sabermos em que uma pessoa crê, basta observarmos o seu comportamento. Então, o seu comportamento fala da sua fé. Aqueles que creem na justiça própria têm um tipo de comportamento. Aqueles que creem na graça têm outro tipo de comportamento. É muito ruim quando alguém recebe graça e transmite outra coisa. Domingo eu estava pregando a respeito da parábola. Bom, não é bem a parábola, né? Daquele homem que um dia chegou diante do rei e o rei foi cobrar uma dívida dele. 10.000 talentos de ouro. Um talento, 45 quilos de ouro. Isso em reais hoje daria uns 70, 80 bilhões de reais. Era a dívida que ele tinha. E o rei falou, tem que pagar. E ele então ajoelhou, pediu misericórdia, que ele não tinha condição e tudo mais. O rei se compadeceu e perdoou a dívida dele toda, de graça. A Bíblia fala que aquele homem saiu dali e encontrou um outro que devia para ele. E devia para ele 10 denários. Um denário é o salário de um dia de um peão. Então hoje um peão ganha salário mínimo, 10 denários seriam uns 350 reais. E ele então, enforcando o homem, dizia, me paga o que você me deve. E o outro dizia, tem misericórdia, eu vou te pagar. Mas ele pegou a pessoa e jogou na cadeia, até que pagasse a dívida. Ele recebeu muita graça, mas não conseguiu transmitir a mesma graça. Por quê? Isso entristeceu os irmãos. Quem estava por perto ficou triste. E o rei ficou indignado. E chamou ele e falou, você recebeu um perdão tão grande, não podia dar um perdão tão pequeno. Por que aconteceu isso? Baseado no que eu estou ensinando. Que o comportamento é resultado de uma crença. Aquele comportamento dele denunciou qual crença na cabeça daquele homem? Que ele tinha sido perdoado daquela dívida grande, porque certamente ele era uma boa pessoa. Ele mereceu aquele perdão, mas aquele safado tinha que ir para a cadeia. Como ele recebeu graça, mas a crença dele era de que ele merecia a graça, o que é uma contradição, ele não conseguiu dar graça para o outro. Sabe qual é o sinal de alguém que viu graça? E se torna gracioso, paciente, generoso, tolerante, anda a segunda milha, tenta de novo, vamos lá, você consegue. Esse viu a graça. Sabe quem não viu a graça? Não tem paciência com nada e nem ninguém. Eu estou indo e quem quiser, que venha correndo. Mas não consegue pegar o ritmo do aquele que é manco, da criancinha, nem do idoso. Não consegue ser gracioso. Precisamos ser uma igreja cheia de gente que transmite graça. Porque quando você transmite graça, mostra em que você acredita. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você for olhar as parábolas, você vai ver que o problema todo era de crença. Lembra da parábola do que enterrou o talento? Por que ele enterrou o talento? Porque ele tinha uma crença em relação ao Senhor. Ele achava que o Senhor era severo, que quer colher o que não plantou. Como ele tinha uma crença, a crença produziu nele um comportamento. Ele recebeu muita graça, mas enterrou a graça que recebeu. Foi de graça que ele recebeu. O Senhor só queria que ele multiplicasse essa graça, mas ele guardou, porque tinha um conceito errado. A parábola das virgens. Todas eram virgens. Tem gente que acha que tinha 5 lá que não era virgem, era prostituta disfarçada. Não, todas eram virgens. Todas elas. Mas tinha 5 que tinha azeite sobrando. Vai ficar para amanhã essa parábola. E tinha 5 que não tinha azeite sobrando. Qual que era o conceito que estava na mente das que não tinham azeite sobrando? Vai demorar esse casamento. Isso não é para agora. Os pastores falam isso, mas isso aí tudo havia uma crença equivocada.
A crença equivocada produziu um crente vazio, sem o poder do Espírito. Isso impediu também de entrar no desfrute. Então, você conhece a crença pelo comportamento. Uma pessoa que não se preocupa em se encher do Espírito, ela tem a crença de que ela pode fazer por ela mesma. Uma pessoa que não precisa de vir no culto, ela tem a crença que ela não precisa da igreja. Ela sozinha, na casa dela, consegue tudo. Ela sabe tudo. Por que ela tem que vir aprender com o pastor? Não é verdade? O comportamento mostra uma crença. Não adianta atacar o comportamento. Vem para o culto, você tem que vir. Se não vir, eu vou te largar uma praga em cima de você. Não adianta. O único jeito é ajudá-lo a mudar a crença. Se ele mudar a crença, ele não falta nenhuma reunião mais. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essas lições todas sobre transformação da alma foram todas baseadas no Evangelho. Eu quero que você medite nelas. Leia. Nós vamos ter um tempinho agora à noite. Leia novamente. Deixe que essa palavra enche o seu coração. Não só para você, mas para muitas pessoas que você vai abençoar nesses dias. Vamos orar? Fique de pé.